Olá senhoras e senhores e bem-vindo ao meu vídeo. Esse vídeo vai ser... eu vou ensinar vocês como melhorar, ou não ensinar, vou só explicar mais ou menos como melhorar em arte digital, como você conseguir ter um desempenho melhor, tipo, aplicar novas ideias, técnicas e alguns truquezinhos que eu fui aprendendo durante essa semana. Vamos lá, e a primeira dica é sobre formas do corpo, formas do objeto que você vai desenhar. Tipo, tentar deixar bem simétrico, já deixar a marcação certa do que você vai seguir. É o esboço, porém aqui não tem tanto como usar régua, medir e deixar certinho. Então use bastante formas e já tenha mais ou menos planejado, faça um esboço, uma folha de papel, alguma coisa já medida certinha pra você seguir, já a ideia já criada, tá ligado? E outra coisa que me falaram bastante nos outros é pra usar referência, mas referência é bom assim se for treinar, se não estiver fazendo nada ou você não sabe o que seguir, refaça alguma coisa que você já fez antigamente, refazer algum desenho com outra técnica que você aprendeu. Então, que nem eu fiz aí, pegar uma foto de algo que eu gostava e reproduzir. É bom pra treinar, justamente para esse exercício que eu fiz, usar essa foto. Outra coisa que me falaram também era sobre o tamanho dos pincéis e sobre não deixar a pintura picotada. Tipo, seria como usar pincéis maiores em blocos maiores e menores para trabalhar coisas menores. E como eu tava aprendendo ainda a mexer, eu só fazia com um tamanho só de pincel e deixar do jeito que eu fazia, seguindo o papel, essas coisas. Eu acho que se chama brushwork, sei lá. Mas eu entendi por que fazer isso, que é para meio que acelerar o processo da imagem e deixar um pouquinho mais rápido, para deixar um pouquinho mais uniforme. Faço o esboço com a massa de cor ou com um bloco de cor. Então eu pinto todas as cores bases, blocando mesmo o objeto, que é o que muita pessoa usa, esse blocar, né, principalmente quando vai fazer grafite, essas coisas. E nas outras camadas você coloca o efeito de profundidade e o efeito de luz e sombra, profundidade, claro, usando teoria das cores. Pode ver, e eu uso do mesmo jeito as 4 cores para fazer os efeitos, 4 cores somente, para dar efeito mais de profundidade e coisa. Claro, eu nunca perdeu o efeito de pincelada, né? Para quem não entendeu, que eu me confundi um pouquinho nas palavras, seria como fazer um bloco de massa como o próprio esboço, seguindo basicamente a cor, o formato da cor que você deseja de fundo. Daí você só adiciona luz e sombra para fazer a composição da imagem que você quer. Então, basicamente uma das dicas é acelerar o processo e deixar um pouquinho mais simples. O que você deixar mais fácil para você, às vezes fica melhor do que se você fazer com bastante detalhe e não sair do jeito que você quer. Também outra coisa que você poderia fazer seria destacar os focos principais da imagem. Tipo, um exemplo dessa imagem seria o cabelo colorido, os olhos, o volume do nariz, tal, detalhe da máscara e a boca. E são o que mais puxam a imagem, né? Então, que compõe a imagem, alguma cicatriz, né? Então, devendo você ver, não ficou tão destacado, mas você consegue enxergar bem o volume, o que está mais perto, o que está mais longe. Não ficou tão perfeito, mas é um estudo, e é só o que vai ajudar a melhorar, né? Mas de longe, no finalzinho, você vai ver que ficou um resultado bem parecido. Então, representou bem o que eu queria passar ali. Ensinando a fazer o cabelo aqui, os fios de cabelo, não é complicado, não é difícil, funciona também se for fazer esse jeito em correntinhas ou objetos que sejam detalhes pequenos. Basicamente, o cabelo você só precisa marcar o fio, a cor no fundo é o que vai ser o de foco principal, vai ser só o que a pessoa vai focar aqui na cor, porém os fios só vai dar o formato do cabelo, tipo ondulado aqui. Eu fiz o bloco de cor e simplesmente comecei a passar bastante fios, as linhas fazendo o efeito do fio encaracolado. Que no finalzinho você vai ver que deu um efeito quase que melhor que a imagem inteira. O cabelo ficou mais bonito que a foto. Uma outra dica também, estudar um pouquinho de teoria das cores, como cores quentes, cores frias, tal, para você ajudar a destacar. E uma coisa que eu aprendi nos desenhos passados foi sobre as luzes e sombra. Você precisa, além de aumentar o brilho, diminuir e tal, você precisa trocar um pouquinho a cor. Um exemplo, você vai fazer uma sombra da cor vermelha, você precisa deixar a cor mais escura, tipo puxando o tom da cor, do tipo, um exemplo, a pele do cara é laranja, então o reflexo, a parte mais clara vai ser um tom mais amarelado e a parte mais escura vai ser um tom mais avermelhado. Sem se preocupar muito com tipo brilho, essas coisas, mais com a matiz da cor, que vai dar um efeito mais vivo e mais diferenciado das cores, né?
para dar um visual melhor para a imagem, para dar um destaque mais vivo, de cores mais fortes, né? E por último, a dica que falaram também é destacar um fundo para não destacar só a imagem, para complementar ela, para dar um conceito, para dar um realce. Tipo, por exemplo, eu pinto fundo aqui com as cores mais contrárias do que eu pintei, para destacar bem a cor verde que eu pintei, que é o contrário do roxo, ou para você focar bem na cor verde, né? Por isso que eu fiz o verde e pintei justamente dessa cor. Já é um lance das teorias das cores, que é cores opostas, mas isso é legal que completa a imagem, né? De qualquer jeito, mesmo se você enxergar algum detalhe, alguma coisa que esteja fora do desenho, com o fundo você consegue focar principalmente na imagem toda como um si, em vez de focar tipo só nos olhos. Você foca na imagem que ela está dentro de um fundo, do que focar nos olhos que está dentro do rosto. E para listar todas as dicas aqui no finalzinho, se você ficou até o final, vou listar todas para ficar mais simples para você, que seria tipo a primeira, para você melhorar mesmo o desenho, para te ajudar caso você não tenha um norte. Primeiro, simetria para o formato que você vai fazer, o esboço que você for fazer, tente deixar o mais simétrico possível e seguir o esboço, né? O segundo, que seria o primeiro, tal, referência. Você pode usar referência de movimentação para alguma coisa, usar sua, dá para fazer sem, mas aí você já devia ter um nível muito avançado para não precisar de referência. E referência é bom também quando você não tem o que fazer, para reproduzir alguma coisa que você já fez, que o artista já fez, que alguém já fez, para reforçar algum estudo ou reforçar alguma coisa para você manter o foco. Terceira coisa seria aumentar e diminuir os pincéis, deixar o mais simples possível da utilização das cores, tipo da aplicação, tipo aumentar o pincel para pintar fundos maiores e os detalhes você vai com pincel menores. Abusar mesmo da ferramenta, que ela tá aí para isso, né, para acelerar o processo. Então, quanto mais simples, mais rápido, e às vezes os detalhes ficam melhores por causa da simplicidade. As outras coisas seria a teoria das cores, luz e sombra e tal, as duas trabalham juntas. Colocar algum fundo na imagem para destacar a imagem em si. Treinar o máximo possível. Tenta também refazer algumas imagens que você fez antigamente. Você vê alguma coisa aqui, um exemplo, o seu primeiro traço ficou muito picotado. Agora tenta fazer com menos picote possível. Tenta seguir a base. Fazer um bloco, pintar de outra maneira, ou fazer outro movimento daquela mesma imagem, ou misturar sua imagem com uma porrada de coisa, tipo um centauro, só que em cima de uma moto, como um motoqueiro fantasma, misturado com a moto e o motoqueiro em cima, colado junto, já pensou? Ou tipo o Batman, deixa eu ver, Batman com bate-asas, e se tipo as asas fossem coladas nele igual aquele gavião, sei lá o que. Mas é isso que eu tenho pra falar. Espero que gostem do conteúdo, dê dicas aí pra melhorar e espero tenham um bom proveito do que eu disse, né? Falou!